Ao longo da história da Igreja, não é incomum nós ouvirmos testemunhos ou lermos sobre testemunhos de homens e mulheres de Deus que venceram grandes batalhas impossíveis, simplesmente orando, dobrados de joelhos na presença de Deus. À medida que o tempo foi passando, a Igreja foi ficando cada vez mais de pé, independente, forte, tecnológica, com recurso financeiro, e o joelho dobrado foi sendo esquecido. Mas isso tem consequências, e as consequências são graves. Nada substitui o poder de um joelho dobrado em oração, e é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, para não perder nenhuma das nossas mensagens. Fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja o que o apóstolo Paulo diz. A nossa luta não é contra seres humanos. Eu e você não devemos odiar pessoas, especialmente no momento atual da nação brasileira. Nós somos tentados, e muitas vezes, estimulados até por pastores, homens e mulheres de Deus, a odiar pessoas, a nos levantar contra pessoas. Mas a nossa luta não é contra pessoas. A nossa batalha não é contra pessoas. Nós não somos chamados para odiar pessoas. E, nesse sentido, a oração é sempre uma arma espiritual indispensável. Mas, nesse texto, ela se torna ainda mais importante. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo também escreveu à igreja de Corinto. Ele diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. É muito importante que nós tenhamos em mente que, por trás de alguém que está sendo maligno, que está causando mal, existe a atuação do diabo. Olhe para o exemplo de Saulo. Ele matava cristãos e fazia isso em nome de Deus. Mas a sua atitude mudou ao ele ser alcançado pela graça, ao ele ser confrontado pelo poder de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o exemplo de como homens e mulheres de Deus se comportavam. Por exemplo, Moisés era um homem de oração. Ele liderou o povo hebreu em uma quantidade enorme de situações impossíveis e foi vitorioso. Porque, como está escrito em Êxodo 14:14, o Senhor lutava por eles. Moisés mesmo exorta o povo dizendo: "O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se." Isso aconteceu quando eles estavam diante do Mar Vermelho, quando não havia para onde correr. Nos joelhos dobrados, nós encontramos direção e força. Meu irmão, minha irmã, eu e você precisamos voltar a investir tempo em oração. E, nesse sentido, veja o que está escrito em Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É dobrados diante de Deus, quebrantados, que eu e você vamos receber dele a direção. Clame a mim, e eu lhe responderei. Esse é o melhor lugar que eu e você podemos estar. É interessante pensar sobre isso, porque, por exemplo, no Instagram, nós vemos as pessoas compartilhando uma série de coisas, lugares incríveis, natureza, viagens e grandes cidades. Eu fico pensando, e o lugar de oração? E aqui eu não estou fazendo uma crítica. Enfim, não estou criticando o estilo de vida das pessoas. O que eu quero dizer é que o que é mais importante é eu estar em uma viagem incrível, ou numa grande cidade, ou em um lugar, num restaurante, ou no lugar de oração. O lugar de oração é o lugar de oração. E o Senhor Jesus disse que nós devemos fazer isso em secreto, devemos manter essa intimidade com Deus. Isso vai mudar sua vida. Não tenham medo, nem se desanimem por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Um excelente exemplo de alguém que viveu coisas incríveis em Deus, por meio da oração, é Josué. No capítulo 1, o Senhor Deus chama Josué. Ele dá instruções do que ele precisa fazer para vivenciar os milagres e receber a promessa que é Canaã. Em Josué 1:9, o Senhor Deus diz que estará com ele por onde quer que ele ande, desde que ele guarde os princípios. Há também o exemplo de Josafá. Ele venceu sem levantar uma espada. Sem levantar uma espada, ele venceu. Em 2 Crônicas 20:17, está escrito o relato dessa grande vitória. Veja o que diz o texto: "Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem posição, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. A vitória vem do Senhor, meu irmão, não das nossas estratégias." Não estou dizendo que vamos abrir mão de todas as estratégias ou da nossa inteligência, da inteligência que o Senhor Deus nos deu. Mas, no final, se Deus não disser amém,
Por mais inteligente estrategista que eu e você sejamos, isso não vai prosperar. No Salmo 20, verso 7, o salmista nos adverte sobre isso, e ele diz: não confie em carros de guerra, nem na sua própria força. Confie no nome do Senhor nosso Deus. O problema está onde? Está o nosso coração, onde está a nossa confiança. Muitas pessoas têm aberto mão do lugar de oração, do joelho dobrado, por se acharem capazes, quando estavam lá atrás, humildes. No começo, pequenos. Então o lugar de oração era o lugar em que eles mais estavam. Mas, agora que o crescimento veio, muitas vezes, o lugar de oração ficou esquecido. Nós não podemos esquecer o lugar de oração, o lugar de joelhos dobrados, onde a nossa boca beija o pó, onde as lágrimas correm pelos nossos olhos, onde o nosso coração é aquecido pela presença de Deus. É ali, é nesse lugar que eu e você somos transformados. É nesse lugar que o Senhor nos transforma e nos inspira para que nós possamos continuar vivenciando as suas promessas. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Perseverança, persistência em oração revela a fé. Quando eu e você investimos tempo em oração, em passar tempo na presença de Deus, buscando sua face, nós estamos enviando uma mensagem. Nós cremos. E é importante ter em mente que o Senhor Deus nunca ignora um coração que busca por Ele, que busca por sua face. Em Jeremias 29:13, ele disse: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Quando me buscarem de todo o seu coração. Muitas vezes, nós não estamos encontrando ao Senhor porque nos falta esse todo. Quando me buscarem de todo o seu coração, muitas vezes a nossa busca é muito superficial. É o nosso, melhor entende, mas é importante ter em mente também que o silêncio de Deus não significa ausência de ação. Nós vimos isso enquanto estudávamos o livro de Jó. Não é que Deus está calado, que Ele não está fazendo nada. Perseverar e confiar também que, no tempo certo, o Senhor agirá. No tempo certo, o Senhor esclarecerá. No tempo certo, o Senhor vai falar como está escrito em Eclesiastes. Capítulo 3. Há um tempo determinado para tudo. O importante, meu irmão, minha irmã, é que nós não abandonemos o lugar da oração, o lugar de joelhos dobrados, o lugar em que muitos de nós nos tornamos como crianças, dependentes. Abrimos mão de muitas coisas, do ego, enfim, e nos derramamos na presença do nosso Deus. E é bom, vamos orar. Pai Santo, nos achegamos na sua presença, reconhecendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Nós clamamos pelo seu poder, Jesus, sabendo que as armas da nossa batalha não são humanas, mas poderosas em ti para destruir fortalezas. Confiamos na tua promessa de que o Senhor lutará por nós, assim como o Senhor fez com o seu povo no passado. Ensina-nos a perseverar em oração, mesmo quando a vitória parece distante. Ajuda-nos a confiar no teu tempo e na tua sabedoria, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que a nossa fé seja fortalecida a cada dia e que jamais desanimemos, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores.